vem ligeiro, corre pra sala, a partida já foi dada e o jogo já começou. O atacante entrou na área e o juiz já apitou. Isso daqui vale replay, porque isso não tem fundamento. Na voz, vulgo 50, sejam todos bem-vindos no Na Real Sem Impedimento. Na Real Sem Impedimento. Na Real Sem Impedimento. Fala galera, vamos estar dando início ao nosso primeiro programa, né? Na Real Sem Impedimento, com uma visita de uma honra, né, Paulo? De estar participando da nossa abertura do nosso programa. Eu fico muito feliz por ter aceitado o nosso convite, né? E, na verdade, com uma gama de experiência gigantesca, né, Paulo? Como atleta, como treinador, também como gestor, né? E além de amigo, né? Tem uma vivência de família junto, né? Sim, para mim, a honra para vocês, mas é mais honra até para mim. Até pelo conhecimento já de muito tempo familiar que nós temos. Sim. E modestamente te digo que tenho um Instagram, aí eu tenho uma participação numa torcida muito grande, que é do Flamengo. E os pedidos que me fazem para participar dos programas. Então eu procuro não atender para não atender a todos os demais, porque senão é muito grande, né? Os pedidos. Então, para mim é uma honra poder participar aqui. Conheço a família toda e para mim é uma satisfação muito, muito boa. Muito boa, me sinto muito à vontade e parabenizar vocês pelo salto de qualidade, por todas as condições humanas, de tudo que você merece, o trabalho que vocês fazem. E eu acredito que Tramandaí também merece tudo isso. Sim. Né? Esse engrandecimento de que o que você representa futebolisticamente falando. É um trabalho muito sério na procura, na cata do jogador. E a gente sabe a dificuldade que é na busca incessante que é você ter essa formatação, que é a base de todo o futebol. Sim. É a base. O futuro do futebol é a renovação. E aqueles clubes que não entendem encontram dificuldade. Sim, é verdade. E é uma alegria imensa, né, tu tá aqui porque tu participou de todos os processos nossos como clube do Real, né? Desde o início, eu me lembro quando a gente ia almoçar lá, tu nos dava uns conselhos, principalmente pro meu pai, que é o presidente do clube, né? Eu faço mais a parte de gestão, transferência de atleta, e a gente sempre atento aos conselhos, né? Porque a gente sempre teve um sonho do Real ser uma nova Chapecoense, né? Ter um crescimento, né? E faz 18 anos, a gente fez dia 30/9, 18 anos da existência do Real. Que a gente vem batalhando, o clube vem crescendo ano a ano, né? Eu acho que foi um grande divisor de águas para nós, que foi quando a nossa vinda para Tramandaí, né? A torcida, a parte de escolinha. Hoje o clube ele tá demandando desde a sub-9, sub-11, sub-13, 15, 17, 20, categoria principal nossa, que é profissional. Então a gente hoje consegue dar continuidade com os atletas, trabalho exclusivamente assim, a formação, né? Tivemos formando alguns atletas. Então eu fico feliz porque tu sempre veio olhar nossos jogos, né? Acompanhar os treinos. Na época que tu já era treinador, né? Então a gente fica muito feliz mesmo, Paulo, né? Tá te recebendo no nosso primeiro programa, a abertura, né? Do programa Na Real Sem Impedimento. E agora vamos começar um pouco aquilo que a gente quer. Muitos, né? Tem curiosidade, né, Paulo? Do início da carreira. Que muitas pessoas não conhecem, né, Paulo? Teu início. Eu me lembro que a dona Laci sempre falava para mim das histórias, né? Eu gostava demais porque eu estava iniciando a minha carreira, né? Eu era sub-13, eu ia almoçar lá e ela falava: Guri, tu tem que ver, tem que te aprender a te superar. Olha a história do Paulo, uma história de superação, né, Paulo? O tempo que saiu lá de Erechim para vir para Porto Alegre, né, Paulo? Queria que tu contasse pra gente esse início, né, de carreira. A mãe é sempre mãe, né? A mãe é mais que o pai, é mais defensora ainda do próprio filho. Então, nós sempre tivemos um carinho muito grande,
uma família muito unida. Sim. E eu tive uma história assim que o futebol para mim ele aconteceu por acaso. Eu nunca forcei as situações, ao natural. Eu surgi no meio do futebol. Quando eu vi, eu estava jogando. Aliás, eu tinha pavor de jogar futebol de campo. Eu adorava jogar futebol de salão. Salão. Me convidavam, Ipiranga, Atlântico, para jogar. Fui fazer um ou outro jogo lá para treinar. Mas eu gostava do futebol de salão. E me diziam, pô, garoto, você tá com o futuro nos pés. E eu não me interessava aquilo. Eu queria jogar meu futebol de salão, os campeonatos citadinos, e aquilo me contentava. E, com o passar do tempo, eu cheguei à conclusão, eu estudava, logicamente, e tinha que fazer o vestibular. Na época, e surgiu essa oportunidade através de um jogador do Atlântico de Erechim, um zagueiro chamado Garcia, e que tinha me indicado para o Internacional. Sim. E aquilo chegou no Internacional, devido à condição que ele tinha de conhecimento lá no Internacional, de alguns conhecidos jogadores, e chegou no Abílio dos Reis. E o Abílio realmente o grande descobridor de talentos, etc., ele me ofereceu essa oportunidade, conversou comigo e eu fui fazer o teste internacional, treinei uma vez, assinei, deixei assinado uma ficha na época, aquilo passou, né? Passou um pouco de tempo, deveria voltar no final do ano, né? Isso foi em época de 68, 69. E aí eu teria que voltar em 69. Passou-se mais um tempo e na época de eu vir realmente para o Internacional, eu tenho que esclarecer bem, porque tem várias histórias, né? Alguns livros, inclusive, falam, a legítima história é essa que eu vou contar, que me roubaram dentro do ônibus, etc. Não houve nada disso. Tem histórias, Paulo, que dizem que tu viria pro Grêmio, errou o caminho e foi parar no Eucaliptus. É verdade, Paulo? Também tem isso, fiquei sabendo, mas não. A verdade é que tinha um treinador da categoria de base, Francisco Neto, famoso Chiquinho. Do Grêmio. Do Grêmio. E que ficou sabendo que eu estava na época de eu vir para o Internacional. Ele telefonou, e nós não tínhamos telefone na nossa casa, aquele telefone no tempo não existia o celular. E casualmente deu no nosso vizinho. E me chamou na minha casa e eu fui conversar com ele, dizendo que havia uma ligação, e eu fui conversar com o Chiquinho. E ele se prontificou, se identificou também, e dizendo que gostaria de conversar muito com a minha família, com meu pai, etc. Isso tu tinha quantos anos, Paulo? Eu tinha estava quase passando já da idade para iniciar o futebol de campo, né? Eu estava quase 17 anos. 17 anos. Não jogava futebol de campo. Não jogava futebol de campo. E aí ele conversou comigo, eu disse, não haverá problema, pô, eu acredito que não, vou falar com o pai. Nós estamos saindo amanhã. Nós tínhamos um carro na época, um Aero Willys branco, 63, e eu que vinha dirigindo. De manhã cedo, ele mais ou menos calculou, né? Eu disse, nós vamos sair cedo, e por volta de 8 horas, assim, então vamos marcar das 5 às 7 na frente do aeroporto, Salgado Filho. Salgado Filho. Calculou meio essa hora, tudo bem. Eu não tinha noção, né? Disse, tudo bem, nós vamos tentar chegar dentro desse horário, para que possa haver essa conversa. Eu dirigindo, entre Getúlio Vargas, que é bem perto de Erechim, era estrada de terra. Eu devo ter passado por cima de alguma pedra, porque pegou no eixo Cardan, cada rotação que ele fazia, como subiu um pouco, bateu, subiu, e cada rotação, aquele ronco, e tive que parar em Getúlio Vargas. Não sei se foi destino, poderia vir para o Grêmio, poderia. O Grêmio tinha um timaço naquela época, poderia nem ter chance, oportunidade, como tive no Internacional. Eu não saberia dizer essa parte de destino, né? E só sei que nós ficamos até o meio-dia, não deu para, fora de cogitação de Getúlio até Porto Alegre chegar dentro daquele horário. Nós fomos direto até onde meu pai era oriundo, que era Flores da Cunha. Flores da Cunha.
dormimos lá e no outro dia eu fui direto para o Internacional. Essa é a história realmente bem curta, Sim. bem simples, mas tem muitas versões que não, Sim. algumas não são, algumas não, todas não são verdadeiras. Essa é a legítima. E Paulo, subiu no profissional do Inter, foi ali na época de 71, 72? Não, eu fiz 69, estava jogando Se no apresentou. Juvenil. Sim, Juvenil. eu estava jogando. E na época o treinador do Inter era o Oswaldo Rola, famoso Foguinho. Ele era o treinador, me viu treinando nos Eucaliptos. Nós treinávamos, lá treinava também profissional, em horários diferentes, lógico. Sim. E ele me viu treinando, ele me chamou, me chamou, venha jogar jogos comigo. E eu joguei 2 jogos no profissional. Já estava jogando, fazia uns 5, 6 meses que eu já estava no Juvenil. No Juvenil. Foi É. rápida a transição, a subida? Sim, foi rápido, mas a descida foi mais rápida ainda. A descida foi mais rápida ainda. Fizemos esse jogo, o primeiro jogo em São Paulo de Rio Grande, jogo à noite. 0-0. Um jogo duríssimo. 0-0. Jogava Braulio, Sérgio Galocha, Lambari, Elton. Imagina. Eu não cheguei a jogar com alguns deles no profissional em 70. Sim. Braulio, garoto de ouro. Sim, garoto de ouro. E aí o segundo jogo, isso foi numa quarta-feira, no domingo, eu subia naquela semana, desde segunda-feira. Na quarta-feira jogamos com o São Paulo e Rio Grande, nos Eucaliptos, e domingo fomos jogar em Montenegro. Montenegro era para ter ganho de nós, mais ou menos uns 3, 4 era para ter metido. Por baixo, assim. Não jogamos absolutamente nada, o jogo foi 0-0. E aí o Foguinho, na segunda-feira, na terça, ele conversou comigo, pô, eu conheço teu pai, coisa e tal. O pai também tinha sido jogador do Atlético de Erechim. Foi fazer teste no Vasco lá e não treinou, não quis treinar. Pegou a chuteira dele e voltou. Voltou. Não quis, aquele coloninha do interior. Do interior, né? E aí o Oswaldo Rola, pô, eu ouvi falar no teu pai, conheci, coisa e tal, falando, e vamos esperar um pouquinho mais. E eu não quis saber nada daquilo. Eu simplesmente peguei minha maleta e voltei para Erechim. Voltei, disse, eu não dou para isso, não quero. Coisas de guri, né? Pô, não tinha jogado futebol nunca, só jogava futebol de salão. A gente se ilude muitas vezes com futebol, né? Aquela chance que você tem e pensa que as coisas são fáceis. E no futebol elas não são fáceis. É verdade. Você tem que lutar para consegui-las, né? Então eu acabei voltando e depois de um tempo o Abílio mandou me buscar de novo. Eu pensei, uns 2, 3 meses, aí eu voltei de novo. Aí vim em definitivo, completei, fomos campeões estadual em 69 e aí em 70 eu já entrava no time principal, no segundo quadro, tinha o famoso segundo quadro. Né? E ali tinha muita gente boa, tinha Didi Pedalada, Sérgio Galocha também jogava ali. E aí tive a oportunidade de fazer ao natural a minha carreira. Então as coisas foram acontecendo. O destino ao natural. Natural. Não sonhava. Algumas pessoas me perguntam, pô, tu sonhava jogar na seleção brasileira? Tu sonhava ser campeão disso, campeão daquilo? Eu disse, não, as coisas não pensam. A gente vive o dia a dia e as coisas vão acontecendo. E você vai se esforçando cada vez mais, produzindo para continuar tendo oportunidade. E assim é a carreira de um profissional. Se você começar a mirar coisas lá, extrapolar, ser um sonhador, você não vai chegar a lugar nenhum. É verdade. Hein, Paulo, contando aquela história do teu retorno para Erechim, a dona Laci sempre me falava isso. Não, o Paulo tava no Eucaliptos, quis voltar. Aí ela falava, eu sempre falava para ele, filho, vai, tenta, continua, né? Aí eu acho que ela retornou, ela me contou uma vez que ela veio junto contigo, de lá te trazer para te representar no Inter. Né? Foi. A mãe queria, porque queria... A minha mãe, eu sempre brincava com ela que ela foi a primeira Maria Chuteira. Primeira Maria Chuteira. Que casou com meu pai. Ia no campo, era um escândalo. Né?
Então eu disse que a minha mãe era a primeira Maria Chuteira. Então Sim. ela fez de tudo para mim. Para mim, para o Borjão, meu irmão. O Edson também, ser jogador. Sim. Meu pai... Queriam porque queriam que a gente fosse jogador. Não, e depois, né, continuando com... Tu falou, tudo foi ao natural na tua carreira, né? Depois participou ali, se eu não me engano, foi 75, 76, né? Que o Inter foi bicampeão. Sim, aí nós somos... eu tive o privilégio de sempre ser campeão no Internacional. Sim. Eu acabei 8 saindo... vezes, acho que de 8 disputados, Gauchão, tu ganhou 7. Octacampeão. Octacampeão. Sim, 69 eu estava no juvenil. Estava no juvenil. Fui heptacampeão. Então, nós tivemos aí... fomos galgando, né? Aquela fase toda, uma fase ganhadora. São épocas assim que muitas vezes tem um sucesso num clube e você vai conseguindo os títulos graças também àquele momento de ter ao teu lado os bons jogadores, né? São fases, são momentos. Era a época que estava o Falcão, Caçapava. O Falcão surgiu em 73, 74, se não me engano. 73. 74 fui convocado, fiz uma Copa do Mundo na Alemanha. Na Alemanha. 75 nós fomos penta por aí, não sei, não recordo bem. Sim, tetra ou penta. E aí eu fiz essa Copa do Mundo. Sim. E nesse ano de 75 pela primeira vez nós somos campeões brasileiros. Esse foi o primeiro título que aqui no Rio Grande do Sul ainda ninguém tinha, né? Campeão. E a formatação da competição também era diferente, né? Não era 20 clubes, né? Tinha acho que naquela época tinha quase 40, né? E era por fases classificatórias. Regional? Não. Classificatórias. Eu não sei como é que era. Sim. Foram vários tipos de competições. Algumas teve uma época que valiam, por exemplo, fazia 2 gols de diferença, valiam 3 pontos também. Se não me engano, foi em 75 isso, se não me engano. Não tenho essa convicção. 75 e 76. E aí nós tivemos, em 75, nós fizemos uma campanha muito boa e que do outro lado tinha o Fluminense. Tinha o Fluminense. Tinha o Fluminense, que era o grande time da época, o time que tinha Paulo César Caju, Rivelino, Manfrini, Edinho, Félix, Toninho. Imagina, um monte de jogador de seleção. De seleção brasileira. Tinha jogadores até reserva da seleção brasileira. Então a famosa, chamavam de seleção. E alguns dias antes desse jogo que nós fomos fazer no Rio de Janeiro, a semifinal contra o Fluminense, o Fluminense jogou no Maracanã com o Palmeiras, tinha tocado 4-0. Pá! Então você imagina, o carioca, ele, por natureza, ele já é vaidoso, né? Aquele que extrapola as coisas, né? E aí eles já tinham. E na outra semifinal era Cruzeiro e Santa Cruz. Então, quando nós chegamos para jogar no Rio de Janeiro, havia aquelas favas contadas, nós não éramos nada, etc. E que já tinham mandado buscar o videotape lá do Cruzeiro, que iam fazer a grande final com eles e coisa e tal. Aquele troço de... Videotape. E aí nós enfrentamos todo esse tipo de situação ao chegar no Rio de Janeiro. Nós éramos favas contadas, exatamente como eu estou dizendo. Nós não existíamos. Tá? E o Minelli explorou muito bem, nosso treinador, o Luiz Minelli, explorou muito bem a situação. Jornais da época, tudo mostrou na palestra, no sábado, no domingo também. E aí nós fomos para o jogo. E na realidade o Minelli fez uma substituição, ele era o Escurinho, o ponta de lança, Escurinho, e Flávio, o centroavante. Ele tirou o Escurinho e botou o Caçapava. Primeira vez que o Caçapava jogou. Nós tínhamos um tripé. Tu jogava mais de segundo volante, Paulo, ou um meia direita, assim? Como é que... Eu na Copa do Mundo eu joguei pela primeira vez de meia. No lugar do Leivinha. Primeiro jogo,
o Clodoaldo estava machucado, Sim. né? Tava jogando Piazza e o Leivinha machucou em 74, voltando um pouquinho atrás, não mais em 75, Sim. essa partida do Fluminense. E em 74, já no primeiro jogo, o Leivinha se machucou no primeiro tempo e o Zagallo me botou como ponta de lança. Eu nunca tinha jogado ali, uma dificuldade ali, meio de costa, né? Sim. Eu Acostumado a sempre jogar de meio frente, costa, criando, né? que sempre olhando o jogo de frente. E aí acabei fazendo essa função. Vamos entrar ali? Assim, pode contar comigo. Aí eu fiz esse jogo, empatamos 0-0. Não me recordo bem quando foi. Iugoslávia, se não me engano. Sim. Empatamos 0-0. E aí, no outro dia, ele veio conversar comigo. Pô, tu não faria essa posição de primeiro volante? E aí ele tirou o Piazza e me colocou. Uma posição que eu sempre joguei no Internacional, Sim. camisa 10, camisa 8, que era o segundo homem. Segundo homem, Sem a numeração. Sim. Segundo homem. Muitas vezes joguei com a 10, outras vezes joguei com a 8. Então depende muito do estado que você está, que essa nomenclatura da camisa é o posicionamento que era importante. Define a posição, né? E aí eu comecei a jogar como volante. Jogava eu, o Rivelino, o Paulo César Caju. Bah. Quem é que marcava? Ninguém. Ninguém. Passa a bola? Não. Vem brigar aqui, vem roubar aqui. Vem roubar aqui. Como era no Internacional. Internacional, pô, a bola ia para frente, muitas vezes, em muitas situações. Bola ia e se perdia muito fácil. Sim. E aí os caras, pô, pai. Quem que volta agora? Aqui, ó, não mais. Tô perdendo muito fácil, a bola não tá. Aí, toque pro Falcão, toque pra mim, toque pra defesa, toque pra nós. E aí a frente ficava louca com nós. Ficava louca, a bola não ia. Aqui, ó, se perder de novo, não vai mais mesmo, hein? Se fosse agora, ia ser uma construção defensiva, mano. Saía lá de trás. Era impressionante, nós já tínhamos certo estágio, já certa passagem, títulos, né? Já alguns troféuzinhos de rádio, né, que a gente ganhava sempre. De vez melhor em quando, da partida. Melhor da partida. Então tinha condição de rádio em casa e aquilo ali tudo influenciava na hora dessa chiação, dessa cobrança que fazia aos atacantes, né? Sim. Que eles pegavam a bola, queriam já fazer a jogada. Não, para aqui, nós roubamos e a gente não joga e vocês só querem a bola para vocês. Não, um time é um só. Então, e aí nós somos... Eu estava frisando que nós tivemos essa fase toda de 74 na Copa da Alemanha e a partir daí eu joguei essa Copa do Mundo dessa maneira. Nunca tinha jogado, jogo sim, claro que jogo. Copa do Mundo? E tem um casinho também, uma historinha, o Piazza, você sabe que o time de futebol, alguns acreditam mais, e tem religião e coisa, então sempre tinha uma determinada reza, sempre na hora da janta sempre se fazia a reza, particularmente todos os jogadores, né? Não particularmente, todos juntos, aí se realizava a reza. O Piazza saiu do time e não tinha mais reza, terminou a reza, é ele que organizava o negócio, terminou aquela reza. Aí fizemos essa Copa do Mundo, perdemos o famoso carrossel da Holanda, na época, que marcou época, que eles tinham excepcionais jogadores. E eu dei sorte, felicidade depois fazer a Copa de 98, eu já como treinador da seleção paraguaia. Pelo Paraguai, classificou, né? Eles determinaram na época, em 98, na França, uma determinada pessoa, um treinador com sucesso, já com história, para uma determinada seleção. E eu dei o Paraguai deu a casualidade de ser o Rinos Michel, que era o treinador do famoso carrossel que nós tínhamos perdido em 74. E aí nós ficamos conversando. Eu disse, pô, eu joguei, é verdade, coisa e tal. E aí lembrou um pouco, né, da história. E aí ele estava me confessando de como surgiu aquele famoso carrossel. Eles fizeram uma série de amistosos antes da Copa, 6, 7 amistosos, e não ganharam nenhum. Perderam todos. E ele, no primeiro jogo da Copa, ele criou. Ele botou simplesmente os melhores e fez aquela marcação que hoje é o sucesso, todo mundo faz a pressão. Eles faziam de uma maneira diferente. Que eu aprendi como treinador. Como eles faziam, por exemplo, nós
e Holanda, nós passamos 15 minutos no sufoco, mesmo a gente sabendo, mesmo o Zagallo tendo passado todos os tipos de informação, vídeo, etc., nós passamos um sufoco de 10, 15 minutos assim, que não saíam quase da nossa área, cara. Eu vi um tape esses tempos atrás e vi que foi uma partida muito truncada, muito pancadaria dos dois lados, assim, o juiz deixando correr solto. Mas eles faziam essa marcação-pressão, eles deixavam lateralizar a bola, por exemplo, eles deixavam entrava no lateral, pressionava. Entrava no lateral, e aí saía o ponta, saía os meia, fechava o outro lado, e a bola não saía dali. Só saía com a inversão rápida, num drible, numa jogada pessoal. E a saída de bola, coisa que o Fluminense faz hoje, sair o drible jogando ali, arriscado demais. Não se faz isso. Eu não gosto Perde disso. a posse de bola, o time adversário está perto do gol. Perto do gol. Então você chama o adversário para tentar fazer o gol. Então eles deixavam lateralizar a bola para fazer o press. E fizeram todo aquele sucesso. Então ele estava me contando que surgiu quase que por acaso. Esse famoso carrossel surgiu por acaso. Colocou aqueles melhores jogadores e tinha muita qualidade. Uma estratégia que deu certo, é verdade. Qualidade técnica. E formou na história. Então eu tive o privilégio de ficar sabendo o surgimento que foi quase que por um acaso daquilo ali. Né? E aí, Paulo, a gente também teve atletas aqui no Real, paraguaios, né? E sempre quando a gente tocava no teu nome para eles, lá é ídolo, né? Porque na verdade, na Copa de 98, caiu no grupo da Espanha, Nigéria, Paraguai ali, acho que era o único time sul-americano da chave. Todo mundo, vai ser difícil. Tu conseguiu classificar o Paraguai, fazer uma excelente campanha, né? Eu me lembro que tinha Arce, Gamarra, né? Nós tínhamos um time muito bom. É aquela história. O Paraguai é um país pequeno. Sim. Então ele não tem a quantidade de jogadores que tem o futebol brasileiro. Então o surgimento aqui do grande jogador, do craque, do menor jogador, é muito maior quantidade. Por isso que nasce maior quantidade. Um monte. E nessa época da Copa de 98, eu já tinha estado 2 vezes treinando o Cerro Porteño. Sim. Eu sempre adorei a Copa de Libertadores. Eu fui várias vezes campeão brasileiro, 2 vezes com o Inter, bicampeão. Fui campeão brasileiro contra o Atlético Paranaense. Mineiro em 80, no Maracanã. O Nunes fez o gol decisivo e ganhamos 3-2. E eu nunca consegui jogar 1 minuto numa Libertadores. O maior sonho é minha Libertadores. Adorava jogar Libertadores, mas nunca tive o privilégio de jogar 1 minuto. Operação no Menisco em 75, que nós somos campeões. Naquele tempo jogava o campeão vice contra o campeão e vice de um outro país. Sim. E classificava um só que saía. E eu nunca joguei, mesmo sendo campeão assim, sempre machucado. E no Flamengo em 80, 81, eu tinha largado o futebol. Sim. Então acabei não jogando a Libertadores como jogador. Já passei direto para ser o treinador. Sim. 81, 82, né, Paulo? 80, 81, 82, aquela época que o Flamengo era multicampeão ali. Foi 80, sim, começou com o Coutinho, em 80 foi campeão, eu era jogador. Em 81... já fez a transição direto como treinador. O Dino Sani, que era o treinador, e o Dino Sani, muito meu amigo aqui no Internacional, foi meu treinador no Inter, e frequentar a casa, assim. Sim. Eu com a Zeni, com minha esposa, ir na casa dele, vir na minha casa. Nós tínhamos mais uns 2, 3 casados da comissão técnica também, e conversavam muito. E ele, quando ficou sabendo, disse assim, pô, tu não quer ser meu auxiliar? E eu já estava com dificuldade do joelho. Do meu joelho, né? E aí eu disse assim, pô, vai me dar essa chance? Quero sim, quero. E assim começou. E aí, no meio do ano, ele teve dificuldade e acabou saindo do Flamengo. Sim. E o presidente do Abrantes me chamou. Disse, tu quer ser o treinador? Eu disse, pô, quero, sem problema, assume isso. E aí tive esse surgimento. Mas eu estava dizendo da seleção do Paraguai, anteriormente, que como é um país muito pequeno, eu tinha essa época jogadores, eu olhava o mundo inteiro. Nós fizemos uma eliminatória, 76, 77, fomos 2º lugar no primeiro turno, na primeira fase, o Brasil
como tinha sido campeão em 94, ele não participou da eliminatória. Sim. Então, o primeiro lugar foi Colômbia. E nós fomos o segundo lugar da primeira fase classificatória. E no segundo turno, o último jogo nós perdemos. Nós estávamos liderando e foi a Argentina campeã da fase classificatória e nós ficamos em segundo de toda a fase classificatória. E naquela época, foi uma fase assim que nós tínhamos muitos jogadores defensivos. Sim, bons, mas defensivos. Bons, mas defensivos. E eu não tinha bons atacantes. Um 10, por exemplo, eu corri o mundo inteiro atrás dos times onde tinha o Paraguai jogando. Na verdade, na época, os melhores paraguaios estavam jogando futebol brasileiro, né? Ou tinha o Paredes, se eu não me engano. Sim. Eu não me lembro onde o Paredes jogava naquela época. O Paredes jogava no Olímpia. Olímpia do Paraguai. Jogava no Olímpia, Então eu tive, logo quando eu cheguei, era treinar, quando fui contratado para jogar para treinar o Cerro Porteño, eu quando cheguei, uma história muito interessante. Quando eu cheguei em La Olha, o campo é lá embaixo e você chega aqui em cima, né? E a arquibancada estava aqui em cima da arquibancada. Eu cheguei do aeroporto, me levaram direto para conhecer o estádio, quando eles estavam treinando. Aí lá de cima me chamou a atenção 2 ou 3 jogadores. Me chamou, jogava com um tripé, meio campo. O Gamarra era meia aqui, ó. O Gamarra era meio campo. Troncoso, não tinha muita dinâmica. Mobilidade. Né? Não tinha muita dinâmica, tem que ter um meio, né? Aqui, me chamou a atenção, disse, pô, meia, cara. Aí passou o tempo e me chamou um outro jogador também, um 10, camisa 10, que andava, corria para tudo que era lado, corria para cá, corria para lá, mas um pulmão de gato, o Arce. Camisa 10. Aí eu comecei a treinar. Primeiro, eu comecei a trazer o Gamarra para trás, para primeiro volante. Também não gostei muito. Aí trouxe o Gamarra mais para trás ainda. E o Arce, eu disse, o que eu vou fazer com o Arce? Chamei ele assim, aqui, ó. Eu tenho uma ideia para te usar essa tua velocidade, esse centro, essa batida na bola que tu tem, esse pulmão todo. Eu vou experimentar com 3 zagueiros. Tu vai fazer ala, que é a diferença de você jogar como lateral, né? Mais então, ofensivo. Ele nunca jogou comigo como lateral. Ele veio aprender a ser lateral mesmo aqui no Grêmio. Eu nunca tive o privilégio de jogar. Jogou uma vez ou outra, assim, mas de ensinamento, claro, que nos treinamentos é totalmente diferente. O posicionamento, na hora, recomposição, etc., treinamentos, era obrigado a aprender. Sim. Ele alguma vez ele fez comigo, ele aprendeu. Mas digo, ele veio se especializar mesmo aqui no Grêmio. Então ele passou a ser um lateral, fizemos uma campanha Copa do Mundo, ele jogou como ala comigo, na Copa de 98. Então, uma Copa assim que nós empatamos o primeiro jogo, empatamos com a Espanha, empatamos com como é que é o nome do time? Não era Iugoslávia. É um belo time também. E empatamos com a Nigéria, se não me engano. Eu sei que era um time africano, que estava em primeiro, que tinha ganho. Que era, na verdade, era a sensação do time da África, era a Nigéria aquele ano. Ganhou da Espanha, e ganhou um outro jogo. Estava com 6 pontos quando foi jogar o terceiro jogo com nós. Nós empatamos. Empatamos com a Espanha e a Espanha tinha perdido a Nigéria. A Espanha estava com 1 ponto, nós tinha 2. Sim. E aí nós fomos jogar com a Nigéria. E a Nigéria já procurando o primeiro lugar lá para fazer as outras chaves, né? Queria ganhar. E nós fizemos um jogo, nós ganhamos 3-1 o jogo. E a Espanha foi eliminada. Tinha um baita cano passaram de em time. segundo. Né? Tinha um baita cano de time. Eles, quando chegaram na Espanha, os caras queriam dar neles. Imagina como é que ficaram o Paraguai. Nós tivemos 5 pontos. E eles, no último jogo, eles ganharam de 6-0. Não adiantou, porque eles fizeram 4 pontos. Sim. Tinha 1 mais 3, 4. 4. E nós fizemos os 3 pontos. Foram a 5. Fomos a 5. Sim. E aí nós fomos jogar depois contra... o próximo jogo seria contra a França. Então, na realidade, nós perdemos no segundo tempo da prorrogação. No tempo normal,
Claro, nós somos eliminados. Tinha o Golden Sim. Goal. Fazia o gol, terminava o jogo. 0x0? 0x0 primeiro tempo, 0x0 segundo tempo. No Golden Goal 1x0, França. 9 minutos segundo tempo. E eu tinha excepcionais batedores de pênalti. Se fosse pros pênaltis, Tinha chance de classificar. A mesma França que ganhou do Brasil na final de 98 Sim. de 3x0. Né? Ganhou de 3x0 da seleção A gente brasileira. vê como a seleção paraguaia estava encaixadinha, né? Não tinha bons atacantes assim. Tinha um ponta, Sim. tinha um ponta de lança, mas me faltavam alguns jogadores para ser aquele Não tinha time. um elenco, né? Para ter, não tinha muita qualidade e quantidade para ter uma bela seleção. Mas fizemos uma boa Copa do Mundo. Fomos eliminados aí, né? Não no tempo regulamentar, mas na prorrogação. Sim. A gente não pode dizer que saiu invicto, não. Invicto não. Aí que perdemos o jogo naquela tempo, esse tipo de regra. Hein, Paulo? Como tu vivenciou, né? Tanto como atleta, depois como treinador, o alto nível, né, dos vestiários, né? Quando a pessoa é atleta, tem aquela relação de amizade com os outros atletas, né? Vira amigo. Só que depois, quando muda, faz essa transição para treinador, hoje em dia o Tite usava bastante, né? A gestão de pessoas, né? Como que tu lidou assim com essa pressão do alto nível, como Flamengo, seleção paraguaia, saber lidar com os atletas, assim? Tu trabalhou sempre um lado assim de boas relações com os jogadores, né? Ou ser mais aquele treinador de uma cobrança, de uma imposição, ou um treinador que tinha mais uma relação assim de afinidade com os atletas? Não, a minha vida toda, e eu me julgo mais ou menos por isso, como eu fui um atleta, eu sempre fui tenho um grande defeito que eu sempre fui muito perfeccionista. Sim. E isso é um defeito. Mas eu procurei nunca tirar esse defeito. Sim. Porque eu acho que é o aperfeiçoamento, que é a exigência, é a cobrança, é o cuidado que você tem para ser profissional, né? para poder ter esse resultado dentro do campo. Então eu me cobrava muito com relação a isso, eu era muito responsável com relação a isso. Isso é normal. Eu, sendo jogador, bastante gente comigo mesmo, eu iria passar como treinador ao natural. Eu seria, já era teu perfil, né? Já é o meu perfil, eu não troquei absolutamente nada. Eu dei a sorte e felicidade que eu passei de jogador para treinador. Então, eu fiz algumas modificações daquele famoso... Todo mundo acha que eu peguei um time formado pelo Cláudio Coutinho. Não foi isso. Teve muitos jogadores. Raul não era, o Andrade era meu reserva, não jogava. Era eu que jogava com o Adílio. Tá? Eu tive o Lico, que nunca tinha jogado nenhuma partida com o Coutinho. Ele está no livro da história do grande time do Flamengo. Começaram a jogar contigo. Com a ponta esquerda. Né? Eu, em 10 jogos, tinha um treinador, tinha um locutor, um radialista, uma pessoa da imprensa, que era o famoso João Saldanha. Deve ter ouvido falar, acho que o público também já deve ter ouvido, bastante antigo, mas João Saldanha, grande cobrão. E eu tinha um jogador chamado Baroninho, que tinha jogado no Palmeiras e jogava no Flamengo. E eu, quando assumi, estava o Baroninho. Só que eu comecei a ver no Lico as grandes possibilidades que ele tinha. Estou citando um dos tantos exemplos que eu não peguei aquele time formado. E, ao ver esses treinamentos, eu comecei a dar oportunidade para o Lico. Então, em 10 jogos, eu tirei o Baroninho 9. Mas não foi por querer, uma coisa que estava querendo dar chance, dar oportunidade para que o surgimento do outro jogador que estava me satisfazendo mais do que o Baroninho. Desempenho técnico. O Baroninho me entendia, sim, um ótimo profissional, entendia perfeitamente, conversei com ele, estou dando chances, vamos disputar a posição. A minha preferência é minha de escolha. Sim. Eu sempre fui muito franco, muito objetivo, muito honesto com os meus jogadores. Tem várias pessoas hoje que são cobrões, são comentaristas e coisa e tal, que eu tive pegas com eles, de frente e simplesmente afastado. Sim. Gente de Globo, de Bandeirantes, cobrões que não quero citar, que já passeou, mas hoje fazem história, são os cobrões da imprensa, mas comigo não andou na linha, simplesmente não
Não, nenhuma exceção. O tratamento deles, de um atleta profissional, a diferença de um para outro, está aqui. Dinheiro. Eu peço isso aos meus jogadores onde eu chego e digo, qual é a diferença do um para o outro? O meu tratamento são igual. todos iguais. A diferença é o salário de vocês. Um ganha mais, outro mais. É a qualidade que está distinguindo Sim. a condição de vocês. Eu não levo em consideração isso. Não levo em consideração. Mas a diferença profissionalmente de vocês é o salário que dignifica o melhor jogador. Sim. A realidade do futebol. Quem vai entrar em campo é aquele que está tendo um melhor momento, melhor desempenho técnico. Exatamente. E ao natural, aquele que ganha mais, geralmente é o bom do mais, time. né? É o craque do time, é o grande jogador, é o cara que soma mais condições, mais técnica, uma maior qualidade. Então, essa é a diferença. Sim. Mas o tratamento é igual. Então, o João Saldanha disse, mas como é que o treinador vai dar moral pro Baroninho se em 10 jogos tira 9? Sim. E eu não... claro que as pessoas me passavam isso, mas eu nunca dei importância. Sim. O que via de fora importante eram os resultados dentro do campo. Sim. Então eu tive essa passagem minha, ela foi bastante segura, bastante tranquila, mas em função dos resultados. Porque um treinador de futebol, ele não anda, ele não vai para frente se ele não consegue os resultados. Ele só consegue desenvolver, prosseguir um trabalho, dar sequência a um trabalho, com resultados. Isso em qualquer parte do mundo. Mesmo na Europa, que tem um pouquinho mais de paciência pelos contratos longos que os caras têm, mas eles também demitem. Exige o resultado. Exige os resultados. Quando eles veem que não tem, é um pouco mais paciência pelos longos contratos de 5 anos que eles fazem com os treinadores, 3, 4 anos. Aqui no Brasil é 1 ano, 2 anos no máximo. Tá? Então, só consegue dar sequência com os resultados. Sem resultados não consegue se manter. Essa que é a realidade do nosso futebol. Então, ao natural, como a gente foi ganhando, etc., foi frutificando aquele trabalho, eu iniciei a minha carreira daquela forma. Dei sorte, felicidade, sim. Nós, quando sagramos campeões mundiais, nós tínhamos 8 jogadores feitos na base. Quando nós jogamos com o Liverpool, ganhamos de 3-0, no primeiro tempo, fizemos os 3. Tinha 8 jogadores feitos na base. Isso é uma coisa que nenhum time tem isso. Raríssimo. Principalmente é raríssimo. Eu posso sempre citar isso. 8 jogadores. Eu tinha só o Raul, que não era, o Lico, não, tinha 9. O Nunes iniciou no Flamengo. Também foi feito no Flamengo, lá atrás. Eu tenho 9 jogadores feitos na base. Então, é o que eu digo e sempre valorizo vocês, por exemplo. Quantos anos vocês têm? Uma história. 17 anos é história, é muita história. É muito tempo para o futebol. É muito tempo, acredito nisso que estou dizendo. Tem clubes que têm 100. Quanto tempo? Pensa, 100 anos. Você ser sólido, solidificar o enfrentamento nos problemas diários que você tem, no engrandecimento da tua equipe, porque você sonha, você tem grandes sonhos, projetam sonhos, mas isso é coisa muito difícil. E 17 anos é tempo, é muito verdade. tempo. Busca um pouco atrás esse tempo que o Real teve. É a história que vocês estão fazendo. E quando eu vejo vocês me passarem isso, eu gosto de engrandecer isso. Porque eu fui dono de um clube também. Eu só desmanchei aquilo, foi um grande sonho que surgiu na Copa do Mundo em 98. Que eu vi aquele centro de treinamento e eu vou fazer isso de qualquer jeito. Comecei a procurar, até que encontrei. Fiz uma sociedade que é a pior sociedade, aquela meio a meio. E que dali um pouquinho, quando fui atrás de algumas coisas que eu achava necessário, que tinha firmado e não tinha me calçado para isso, eu vi que tudo era uma mentira. E aí eu retirei meu corpo fora, se desfez numa boa. Eu construí um filho
como se diz, construir um filho na barriga dos outros. É a pior situação que tem. Sim. Então eu sei o que realmente é isso. Sim. Né? Mas o futuro de um clube, quer vocês com 17 anos, quer Grêmio com 100 e poucos anos, Internacional com 100 e poucos anos, é a juventude, é a renovação. Nós estamos fazendo esse programa, podemos lembrar um jogo já no passado, da Internacional e Fluminense, e eu te faço a pergunta, quantos jogadores de Internacional tinha da base? Né? Ou melhor, vamos melhorar talvez a pergunta, dos 4 semifinalistas, Internacional, Fluminense, Boca e Palmeiras. Qual é o único time que não tem um jogador feito na casa? Boca, o fazedor de jogador. Palmeiras, agora investindo na base. A base. Fluminense revela grandes jogadores. O Inter, na verdade, tinha o Maurício, que é os atletas mais novos que jogam. Johnny Maurício. Veio do Cruzeiro. Vieram de fora. Vieram de fora pro Inter. Não é feito na base. Há quanto tempo isso se repete? Sim. Hã? Há quanto tempo? É verdade. Há quanto tempo isso se repete? Então a formação ela é fundamental na existência do clube. Ela é necessária. Porque aí está a subsistência do clube. Aí está a sequência da subida. Sim. Que um clube ele não consegue vender aquele jogador que ele traz de fora. Hein, Paulo, e tu que vivenciou vários tipos de vestiários e clubes, assim, Curitiba, Inter, Flamengo, tu acha que isso de subir um atleta pro profissional passa por quem está no comando técnico, o treinador, ou a parte de perfil do clube, de ser um clube formador? Eu acho que isso é uma coisa que tem que, na hora do clube escolher o treinador, ele tem que ter essa conversa. Sim. Ele tem que saber que a busca dos resultados é fundamental. Se o treinador tem esse perfil de formação, né? Também, porque todo treinador tem esse perfil, porque um dia ele foi. Um dia ele foi jogador, ele começou lá, ele teve uma oportunidade. Por que ele vai negar aonde ele está, se ele tem um bom jogador, se ele está vendo, independente da idade? Se ele tiver 15, 16, 17 anos. A idade independe. Ou se ele tiver como eu, comecei tarde, com 17, 18 anos. Tem que ver a qualidade. Se tem, tu tem que usar o menino, de preferência, tu tem que dar oportunidade para o menino, de, no mínimo, disputar a posição. Sim. Entendeu? Então isso é inadmissível num grande clube, você ver e verificar que isso acontece. Eu estou citando aqui, um exemplo, ocorrido agora, que a gente não nota. E não tem possibilidade nenhuma de entrar. Não tem chance nenhuma. E aqueles que entram, tu vê que é pouca qualidade, e realmente não tem possibilidade de jogar. Sim. Isso o que é? Sabemos nós que a cata, a procura, aonde vão esses grandes jogadores, há alguns clubes que parece que tem imã. É Flamengo, é Palmeiras. Santos, fala muito. Aonde vão? Vão para lá. No Flamengo tem times, tem jogadores que não chegam nem jogar no profissional. São vendidos Estão antes. jogando a Copa São Paulo, são vendidos e sabem vender, sabem negociar. Isso é importante também naquela administração. Saber negociar. Sim. Saber o momento certo de fazer as coisas. Então o futebol ele tem uma complexidade de você ter que ter um domínio todo para ter essa subida, essa história. Sim. Engloba não muita é uma coisa, né, fácil. Paulo? Futebol, né? Desde a captação, né, o processo de formação do jogador na base, o lançamento dele, na verdade, no profissional. Isso, se a gente fosse chamar hoje, é uma gestão de carreira para o atleta, né? Que nem nós. A gente foi campeão gaúcho sub-20, A2, subiu 11 atletas para o profissional trabalhar, né, com o elenco principal. Atletas dos 11, 5 estão jogando titular. Né? Tem idade de disputar sub-20 ainda mais 2 anos, mas estão tendo uma experiência no profissional porque a gente quer dar cancha para os guri. Né? O treinador, o Vladimir, ele muitas vezes a gente fala assim, o treinador não lançou o jogador no Flamengo, o treinador não tem coragem, está com medo de não ter o resultado. Né? Porque às vezes o atleta jovem não consegue te dar o resultado.
né? Que tá jogando com um time um pouquinho mais experiente, mas tu vai gerando cancha neles. Então nós do clube aqui do Real, a gente visa muito, a gente entende esse processo de formação, porque a gente é um clube que vive de negócio, né? Porque se não for assim, como seria? É. Vai fazer um jogador sem jogar? Não existe isso. Porque uma coisa é você jogar na categoria sub-20, a outra profissional, e ele com o tempo ele tem essas sucessivas condições de superação dessa fase, desse aprimoramento que ele tem como atleta profissional. Então, quando eu ouço isso, você explicando para o ouvinte, para quem está nos olhando, quem está assistindo, isso é gratificante, isso é um trabalho lindo. Sim. Eu adoro ver meninos jogar. Eu prefiro ver uma garotada jogar. Tem coisa mais linda que você ver uma garotada jogar. Isso é impagável, isso é impagável. Sim. Você vê logo o menino que é diferente dos outros, você salta aos olhos, né? Sim. Salta aos olhos. Então isso é muito bonito, esse trabalho, mas é muito importante também essas parcerias que vocês têm, que os clubes têm, tá? Os clubes profissionais têm, é muito importante, porque sem parceria os clubes realmente eles passam dificuldade, times profissionais. Não é fácil, né? A questão financeira dos clubes, né? Um exemplo maior que nós temos, por exemplo, o Curitiba. Curitiba é um exemplo típico disso que nós estamos falando. Foi para falência, aí a SAF assumiu, mas errou demais. Errou demais. Errou. Entrou a SAF, continuou errando. O time do Curitiba, eu costumo dizer, que conseguiu reunir, procurar no Brasil inteiro, no exterior, aonde estavam aqueles veteranos, aqueles ex-jogadores, para trazer para poder ser a salvação do time. É um time que contratou a dispensa agora, contratou mais 20, mas ele já tinha dispensado mais 25 lá, um pouquinho atrás, aí quando entrou a SAF, acabaram dispensando 25. A SAF trouxe mais 20 e poucos. Não resolveu. O que isso significa também que você tem que ter atenção? Que as pessoas certas, elas têm que estar no lugar certo. Para você trabalhar no futebol, você tem que ter um certo conhecimento de tudo isso, gestão de grupo, isso que você está falando, isso é fundamental. Não existe um treinador sem gestão de grupo, não existe. É o treinador que era do Flamengo. Sem nenhuma gestão de grupo, sem nenhuma explicação de que ele vai botar. Cada vez que ele botava era um time. Isso aí é má gestão. Aliás, ele não deve saber o que é isso. Porque verdade, o jogador é que entra dentro do campo. É uma troca, né, Paulo? Tu tratando eles bem, eles te tratando bem, tu alcança um resultado, sendo né? franco, honesto, objetivo, de frente, sendo honesto com os jogadores. Sim. Mas sem dar nenhuma explicação o porquê que ele está fazendo, sem escutar aqueles que vão produzir o resultado dentro do campo, ou não produzir. Isso não existe no futebol, não faz mal. Essa gestão de grupo é fundamental, pô. Isso aí é importantíssimo. As pessoas que estão em qualquer setor do clube. Em qualquer setor do clube. Não é somente o treinador. Não. Qualquer setor. Desde o departamento médico, etc, preparação física. Se não souber ter comando firme, pulso, mas com organização. Eu falo uma coisa no clube, que a gente sempre orienta os atletas, né, respeito, a disciplina, porque a formação ela faz parte, né? Tem que ser disciplinado, tu tem que ser regrado, horários, a gente gosta muito de atleta ali que cumpre horário, e respeito com os funcionários do clube, porque quando eu jogava, todo mundo falava, tem um cara que tu tem 2 pessoas no clube que tu não pode, tu tem que ser amigo, o roupeiro e a cozinheira, né? Que na verdade a gente passa muito mais tempo dentro do clube do que muitas vezes com a nossa família, com mãe, pai, quem mora em alojamento, né? E o roupeiro tá ali, te atende, às vezes treino pela manhã, pela tarde, cria um relacionamento muito grande, pessoal que trabalha na cozinha, né? Então, para um atleta, eu acho que o respeito, então, que nem tu falou, a gestão passa por todas as partes, né? Não adianta o atleta, às vezes, vai almoçar, tá a cozinheira com uma cara de brabo, não, isso atrapalha no processo do clube, né? Um roupeiro e daqui a pouco não dá uma atenção necessária para o jogador,
né? Eu não vou hoje limpar a chuteira. Se tudo acaba, né, colaborando para ter chegar lá na ponta, ter o resultado, né? Então... É uma complexidade que você tem que ter domínio sobre todas essas condições para que você tenha sucesso, história lá na frente. Porque eu determino o futebol, né, como um perdedor. Porque só um ganha. O resto todo perde. Ser vice-campeão no Brasil não adianta nada. Não adianta. Só um ganha. Um ganha, o resto todos perdem. Então você imagina você não tendo essa conscientização, não tendo esse domínio dessas situações todas, essa complexidade que é você estar participando, dominando um clube de futebol, ficaria muito mais difícil. Você não vai sair do chão, não vai sair do chão. É verdade. Nem, Paulo. E outra questão também, agora está muito em alta, né? Futebol da Arábia Saudita. Tu teve uma passagem, acho que foi em 80, né, Paulo? 89? Não, eu tive logo quando saí do Flamengo. 7. Foi meu último jogo no Flamengo. Eu tinha recusado uma proposta do futebol africano, se não me engano, na seleção. E aí eu não quis sair do Flamengo. Aí eu liguei pro Zagallo. Eu tinha um relacionamento muito bom com o Zagallo. Eu estava em cima da cama, lembro bem, estava telefonando pro Zé. E aí disse, pô, Zagallo, eu recebi essa proposta, eu não quis sair. Mas tu tá louco, tu tá louco, isso nem eu ganhei, nem eu ganhava isso, tu tá louco, mas não faz isso e coisa e tal. Aí depois, em 83, eu recebi uma outra proposta, mas aí não consultei ele. Não consultei ele. Aí eu fiz questão, porque era uma proposta muito boa, futebol árabe, onde joga o Cristiano Ronaldo. O Nasser. Al-Nasser. Eu peguei o fundo da rapa lá, peguei o fundo da rapa, não é como hoje essa saiu vendido, Paulo, do Flamengo para a Arábia? Não, aí como treinador já. Como treinador. 83, eu tô 83. falando. 83. Ah, já é. Nós fizemos um jogo aqui pela Libertadores com o Grêmio, um jogo, gol do Baltazar, 1-1, patamos. Sim. 82 nós somos campeões, né? Do campeonato brasileiro, bicampeonato ali. O bicampeonato. 83 foi o Flamengo, né? O Flamengo, foi o Grêmio. E aí nós fizemos esse jogo e fomos jogar do campeonato no Maracanã. Uma noite assim chuvosa, acho que foi Americano de Campos. Estava 3-0 o jogo. 3-0 o jogo. Aí uma falta, pênalti em cima do Zico. Aí o Zico demorou para se recuperar e coisa e tal, daí eu chamei o jogador. Pô, aquece coisa e tal. Tava jogando na ponta esquerda o menino Edson, que era do Curitiba, coisa e tal, tava lá comigo. Tinha pouca chance, porque era o Lico, era o Adílio que jogava ali, coisa e tal. E ele estava muito bem. 3-0 o jogo. Aí eu chamei essa pessoa aqui, eu ia tirar o meio-campo e ia botar o jogador, que eu já falei para ele, quem ele era, ele disse que não lembra, é o Bebeto. Eu ia botar o Bebeto como segundo homem do meio-campo, para botar. Porque estava tudo certo. Ia botar o Adílio para a ponta esquerda e botar o Bebeto como segundo homem. 3-0, vai fazer o quarto. Aí o Zico está pronto, errou o pênalti. Pô, chuvoso, não vou levar um gol, aí eu vou correr risco. Aí eu tirei o Edson e tinha um cara que a torcida tá pegando. Você imagina nós, americanos, quarta-feira, chuvosa, não tinha quase ninguém. E tinha um cara meio de guarda-chuva, depois os caras me mostraram, o cara tá meio bêbado de guarda-chuva. Burro, porque eu tinha tirado o meu, tava botando o Bebeto, cara. E aí terminou o jogo e eu aproveitei isso com o Duche de Abrantes. Pô, presidente, o senhor viu? Não venha com essa frescura, não venha com isso. Presidente, pô, eu estou com uma proposta, o senhor me libera, por favor. Por favor, o senhor me libera, não dá para recusar. E aí, pô, amanhã conversamos, não venha me encher o saco agora e coisa e tal. Aí no outro dia eu fui em cima dele de novo. E aí ele acabou me liberando. Sim, proposta em recusar. E já era o futebol
da Arábia lá já era todo esse glamour, assim? Não. Financeiramente sempre foi, né? Não. Ou ainda... A bola ainda para. Eu acho que a bola ainda... Tu vai bater o escanteio, tem que botar a bola rápido e bater, porque o vento muito. tira ela do lugar. Né? Deve ter o mesmo vento, continua o mesmo vento. Eles devem ter feito os estádios agora mais melhores, que não deve ter tanto vento, mas você não conseguia bater escanteios, cara. Não conseguia bater escanteio, meu tempo. Não deve ser assim, deve ter melhorado muito. Sim. Né? Tá essa grande, né? A busca da Arábia por grandes jogadores, né? Tá levando jogadores que, na verdade, que já tem currículo, né? Que já tem uma grande história no futebol, e agora começou, que muitos são contra, levar atletas jovens, né? Na verdade, tá tirando o mercado, tá tirando o atleta promissor de seleção para ir para a Arábia, onde vai se esconder. Mas tá virando uma boa competição, né? Uma boa competição, mas tá um pouco... Eu me sinto assim meio desestimulado. Sim. Tá tirando os principais jogadores do mundo, tá indo para lá. Os caras estão pagando fortuna, não estão em condições irrecusáveis. Então você que tem o privilégio de ver um Cristiano Ronaldo, de um Messi da vida, de um aquele do Liverpool, aquele o Mané. Pô, que joga. Então esses caras que eram as estrelas dos grandes times das competições da Champions, pô, estão tudo indo para lá. Eu acho desestimulante para mim, que eu gosto de ver futebol na televisão. Sim. Eu acho meio desestimulante. Eu não gostei muito da ideia, não. Apesar deles forrar dinheiro, futebolisticamente eu não gostei, não. Paulo, então, que legal, né, esse bate-papo, essa troca de ideia, escutar. Eu gosto muito de escutar essas histórias, né, porque a gente leva para nossa vida as experiências, né? Então, de quem teve num alto nível lá em cima, para quem está iniciando, né, como clube, como gestor, como também tive uma passagem como atleta, né? A gente fica muito honrado, fico muito feliz, Paulo, né, de ter tua presença, essa honra que tu me deu de estar compartilhando, conversando, né, trocando informações. E te agradeço, e o convite fica quando tiver ali em Capão e quiser vir, né, pra gente trocar ideia, conversar, contar essas histórias que a galera mais jovem gosta, né, muito de escutar, né, como que é o vestiário do Flamengo, como que é o vestiário do Inter, como que é lidar, né, com atletas com essa diferença de folha salarial, que eu acho que é a grande sacada do treinador, é quando consegue equilibrar tudo, né? Fazer essa gestão, porque tu lida com o que ganha 100, tu lida com o que ganha 1 milhão, às vezes tem aquilo que é vaidade no meio, mas o treinador que consegue administrar isso aí é os caras que têm sucesso, né, Paulo? Então, te agradeço muito. Muito obrigado. Você é um sucesso, ao pai, Senna, mamãe, também é uma batalhadora. Tá? Então vocês merecem, Tramandaí merece vocês. Tá? E deve estar plenamente satisfeita por esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Isso é muito bacana ter uma representação futebolística, como no caso de vocês, que está representando o Tramandaí. Isso é saudável, gente. Isso é saudável. E isso é um empreendimento muito bacana, esse assessoramento sobre todos os aspectos, por menores ou por maiores que sejam, isso são sempre significativos, são importantíssimos, para que vocês se sintam seguros e possam desenvolver, possam ter uma longa vida futebolística. Esse é o meu grande desejo ao Real. E a minha participação na Real Impedimento, sendo o primeiro, me sinto bastante vaidoso. Satisfação, Fernando, um grande beijão em toda a família. Obrigado. E ao time. Então é isso, pessoal, né, na nossa estreia do nosso programa, na Real Sem Impedimento, quero agradecer a presença Paulo César Carpegiani, é uma honra te receber, e você que nos assistiu aí, semana que vem tem mais, tá?